Imagine isso. Você acorda em um mundo onde cada palavra que sai da sua boca é automaticamente verdadeira. Não há escolha, nenhum filtro, nenhuma máscara social para suavizar as bordas afiadas da sinceridade. A mentira, essa cola invisível que mantém a civilização unida, simplesmente deixa de existir. Você levanta da cama, encara o espelho e o reflexo parece te observar de volta com uma frieza clínica. Pela primeira vez, você não consegue dizer "estou bem", porque não está. Não tem estado há muito tempo. Você olha para o lado e vê a pessoa com quem divide a vida. Sente o impulso automático de sorrir, de manter o teatro cotidiano das aparências, mas não consegue. A verdade escapa da sua boca como uma confissão. Eu me sinto preso ao seu lado. O silêncio que se segue é absoluto. Não há mais cortinas, nem disfarces, nem justificativas bem-intencionadas. O que resta é apenas a verdade crua, incômoda, implacável, despida de gentileza. Agora imagine que esse mundo não é uma ficção. Imagine que, de alguma forma, você decidiu viver assim, sem mentiras. Não mentir nem para os outros, nem para si mesmo. Nem aquela mentira educada, que evita um conflito. Nem aquela mentira interna que diz "amanhã eu mudo". Nem aquela fantasia social que sussurra "está tudo bem ser igual a todos". Imagine o peso disso. De repente, cada relação se torna um campo minado. Cada conversa, um espelho. Cada gesto, uma sentença. Você percebe que as mentiras não eram apenas escudos, eram estruturas. Elas sustentavam a delicada arquitetura da convivência, da esperança e até do amor. Sem elas, o mundo parece desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, há algo libertador nesse colapso. Um brilho quase sagrado na ruína, como se, pela primeira vez, o chão se abrisse apenas para revelar o que sempre esteve escondido debaixo dos tapetes da consciência. Então, surge a pergunta: o que acontece com o ser humano quando ele tenta viver sem mentiras? Não apenas as grandes, as escandalosas, mas as pequenas e quase invisíveis. Aquelas que disfarçam o medo com racionalidade. Aquelas que transformam o conformismo em moralidade. Aquelas que fazem você dizer "é assim mesmo", enquanto algo dentro de você grita que não é. Será que é possível viver sem mentiras e continuar humano? Ou será que as mentiras são o preço da sanidade? Você começa a lembrar de quantas vezes precisou mentir para manter o emprego, para preservar um relacionamento, para ser aceito. Lembro de quantas vezes se forçou a parecer forte quando estava quebrando por dentro. Quantas vezes sorriu em meio ao vazio e então percebe que as mentiras não estão apenas no mundo lá fora. Elas estão dentro de você. Vivem no olhar que evita o espelho, no hábito de rolar a tela do celular para não pensar, no "depois eu vejo", que mascara o medo de agir. Vivem até no seu conceito de verdade, moldado por narrativas que você nunca questionou. Mas o que aconteceria se alguém, um homem comum como você, decidisse eliminar tudo isso? Não como um experimento filosófico, mas como um ato de fé, de desespero, de busca. Um homem que decide um dia não dizer mais nenhuma mentira, nenhuma palavra disfarçada, nem um gesto falso, nem um pensamento autoindulgente. No início ele acredita que isso o tornará livre, mas logo percebe que a verdade não liberta imediatamente. Ela destrói primeiro. Ela arranca a pele das ilusões, expõe os ossos das crenças e revela o que sempre esteve escondido debaixo dos tapetes da consciência. E a maior parte da nossa vida é sustentada por histórias que contamos a nós mesmos para suportar o peso da realidade. E talvez esse homem descubra algo terrível, que o ser humano não mente apenas por covardia, mas por necessidade. Que a verdade, nua e sem anestesia, é insuportável demais para a mente comum. Talvez ele perceba que o mundo inteiro, desde a política até as relações amorosas, é um intrincado balé de enganos consensuais, cuidadosamente sincronizados para evitar o colapso coletivo. Mas, se isso for verdade, então o que significa viver autenticamente? Será que a autenticidade é um luxo reservado aos que já perderam tudo? Será que o preço da verdade é a solidão? Será que a mentira é o cimento que mantém a humanidade de pé e a verdade a força que ameaça demolir seus alicerces? Essas perguntas o perseguem como fantasmas em cada interação. E quanto mais ele tenta viver sem mentiras, mais o mundo reage com hostilidade. Amigos se afastam, colegas o consideram arrogante, cruel
insensível à sociedade, ele percebe, não é construída para lidar com a verdade, mas para se proteger dela. A cada passo, ele sente que a linha entre lucidez e loucura se estreita. Afinal, quem vive em um mundo de máscaras e decide tirá-las, ainda pertence a esse mundo? E é nesse abismo, entre a verdade e a insanidade, que começa a jornada desse homem. A jornada de alguém que ousou desafiar a estrutura invisível que sustenta toda a civilização, a necessidade de mentir para continuar existindo. Mas o que exatamente ele descobrirá sobre essa força? De onde vem o impulso de mentir? E por que ele é tão universal? Essas respostas e o preço devastador de buscá-las estão logo adiante. A primeira mentira que o homem percebeu não foi uma palavra. Foi um reflexo, o olhar no espelho que dizia: sou alguém. Mas quem exatamente é esse alguém? Um ser real ou apenas a soma das histórias que contou a si mesmo para suportar o vazio? Carl Jung dizia que o homem moderno sofre não de doença, mas de falta de sentido, um colapso entre o que ele é e o que ele acredita ser. A mentira, então, não nasce da maldade, mas da tentativa desesperada de preservar uma imagem coerente de si mesmo. Ela é o verniz que impede o ego de rachar diante do absurdo da existência. Esse é o primeiro choque do homem que tenta viver sem mentiras. Perceber que as mentiras não são apenas morais, são estruturais. São o tecido psicológico que mantém o eu unido. Você mente para o mundo, sim, mas, antes de tudo, mente para si mesmo para continuar sendo alguém. Nietzsche chamou isso de instinto de sobrevivência da ilusão. O homem precisa acreditar em algo, mesmo que esse algo seja falso, para continuar erguendo-se toda manhã. A verdade pura, como ele disse, é intolerável. Temos a arte para não morrer da verdade. O homem que tenta viver sem mentiras descobre cedo o que Nietzsche quis dizer. Sem ilusões, a realidade se torna crua, descolorida. As motivações que movem os outros, status, amor, aprovação, parecem infantis, quase teatrais. Ele vê o mundo como um palco onde todos representam papéis que esqueceram estar atuando. Mas o que acontece quando o ator se recusa a continuar a peça? A sociedade o chama de cínico, de desajustado. O psiquiatra o chama de depressivo. Os amigos o chamam de pessimista. Mas o que ele realmente é desperto. E a vigília tem um custo terrível, o colapso das justificativas. Schopenhauer dizia que o sofrimento é o estado natural da existência e que o homem inventa distrações, prazeres, ideais, mentiras, apenas para esquecer esse fato. A mentira, portanto, é uma anestesia, uma forma de negar o absurdo fundamental da vida, o desejo insaciável de um ser que sabe que tudo o que deseja é transitório. Quando esse homem resolve abandonar a anestesia, o que encontra é o real, nu, doloroso e indiferente. Ele percebe que vivia num sonho social, num pacto coletivo de negação. A mentira não era apenas uma escolha pessoal, era uma necessidade evolutiva. A psique humana se desenvolveu para filtrar a verdade, não para suportá-la. A neurociência confirma isso. O cérebro humano é uma máquina de edição da realidade. Ele apaga, distorce e reconstrói percepções para preservar uma sensação mínima de estabilidade. A verdade total, a completa lucidez, seria devastadora. Por isso, talvez, Sartre tenha dito que a liberdade é uma condenação, pois enxergar a verdade implica responsabilidade, e a maioria das pessoas prefere o conforto da mentira à angústia da liberdade. A mentira, nesse sentido, é uma forma de amor próprio. Ela protege o ego da dissolução, da sensação de ser apenas uma partícula efêmera num universo indiferente. Mas esse homem, ele quer mais. Quer saber quem é sem máscaras, sem narrativa, sem truques psicológicos. E é aí que começa o verdadeiro inferno.
Porque quanto mais ele tenta viver sem mentiras, mais ele percebe que a mentira não está apenas nas palavras, está no próprio ato de pensar. Cada pensamento vem carregado de pressupostos, de crenças herdadas, de vozes culturais infiltradas. A linguagem, como dizia Wittgenstein, é a prisão invisível da mente. Até o conceito de verdade é moldado por sistemas simbólicos que o antecedem. Então, como viver sem mentiras, se até a percepção é uma forma de engano? A resposta começa a se formar como um veneno lento em sua consciência. Talvez não seja possível. Talvez a verdade absoluta seja inalcançável. Mas, ainda assim, há graus de mentira, e ele decide descer até a raiz delas, uma por uma. Primeiro, ele enfrenta as mentiras sociais, aquelas impostas pela cultura. A ideia de sucesso, de felicidade padronizada, de moralidade como obediência, de amor como posse. Cada uma delas cai como uma camada de pele morta, mas por baixo há outras, mais íntimas, mais enraizadas. As mentiras da psique. Sou uma boa pessoa, tenho controle sobre mim. Se eu fizer tudo certo, serei feliz. Essas são as mais perigosas, porque são as que moldam a identidade. Ao desmascará-las, o homem começa a sentir-se fragmentar. Quem ele é sem essas narrativas? Um ninguém? Um ser vazio e sem direção? Jung chamaria isso de noite escura da alma, o confronto com a sombra, o momento em que o ego percebe que não é o centro da consciência, mas apenas um de seus rostos. E ao olhar para dentro, o homem não vê um herói em busca da verdade, mas um animal confuso, movido por medo e desejo. Vê o mentiroso original, aquele que mente não para enganar os outros, mas para proteger-se da própria insignificância. E é aí que ele entende. O problema das mentiras não é moral, é ontológico. Mentimos porque existir é suportar o insuportável. Mas há algo mais profundo ainda. Algo que Schopenhauer e Frankl, em polos opostos, pareciam tocar. Schopenhauer via o mundo como uma vontade cega, absurda, que só gera sofrimento. Frankl, sobrevivente de um campo de concentração, dizia que o homem pode suportar qualquer coisa se encontrar um porquê. E talvez os dois estivessem certos. A mentira é o porquê artificial que o homem cria para não sucumbir à vontade absurda. Mas há um tipo diferente de verdade. Não a verdade fria dos fatos, e sim a verdade viva do significado. Aquela que surge quando o homem encara o vazio e ainda assim escolhe agir. É essa fronteira que o nosso homem começa a vislumbrar. Ele entende que viver sem mentiras não é apenas dizer a verdade, é confrontar o abismo interior e não desviar o olhar. Mas o abismo devolve o olhar e o desafia, porque ao abandonar as mentiras, ele perde também os confortos, o pertencimento, a certeza, a inocência, e o mundo começa a tratá-lo como um corpo estranho, um espelho que ninguém quer encarar. A verdade o isola, mas também o purifica. Ele ainda não entende totalmente, mas está prestes a descobrir. A maior prisão não são as mentiras que o mundo conta, são as mentiras que ele ainda teme deixar morrer dentro de si. E quando essas começarem a ruir, algo muito mais devastador e libertador o aguardará. Há um instante sutil, quase imperceptível, em que o homem percebe que algo irreversível aconteceu. Não há fanfarra, nem iluminação mística, apenas o silêncio seco da constatação. Ele não pode mais voltar a mentir. E é nesse ponto que o mundo começa a se afastar dele, não por ódio, mas por autopreservação. A verdade é contagiosa e perigosa. Quando alguém decide vivê-la integralmente, ela ameaça a delicada teia de ilusões que sustenta os outros. Cada frase honesta soa como um ataque, cada olhar sincero como uma acusação. Ele percebe que a sociedade não foi feita para suportar a verdade, mas para escondê-la sob camadas de conveniência. Trabalhos, relacionamentos, redes sociais, até mesmo ideologias. Tudo parece girar em torno da manutenção de uma aparência funcional, uma simulação coletiva de sentido. Ao rejeitar a mentira,
ele rompe o contrato invisível e, de repente, se torna uma anomalia. No trabalho, sua franqueza é confundida com insubordinação. Nos amigos, desperta incômodo. Nas conversas banais, ele sente o peso das palavras mortas, elogios automáticos, opiniões copiadas, risadas mecânicas. E começa a perceber: a maioria das interações humanas não é comunicação, é camuflagem. As pessoas falam não para revelar, mas para esconder. Falam para preencher o silêncio, que é onde a verdade costuma morar. A solidão cresce como uma sombra, mas não é a solidão física, é uma solidão existencial. O abismo de perceber que quase ninguém quer, de fato, ver a realidade como ela é. O homem se torna, aos olhos do mundo, um dissidente da normalidade. E é aí que as consequências invisíveis começam a se manifestar. Primeiro dentro, depois fora. Ele sente a mente se fragmentar entre dois polos: lucidez e desespero. De um lado, a clareza cortante de enxergar o jogo social em toda a sua artificialidade. De outro, o cansaço de não poder mais participar dele. Viver sem mentiras é como perder a gravidade. Não há mais solo comum com ninguém. Ele tenta conversar, mas percebe que quase toda a linguagem está contaminada. As palavras perderam o significado. Amor, justiça, sucesso, verdade, todas corrompidas por usos convenientes. É então que ele entende algo aterrorizante. As mentiras não apenas distorcem a realidade, elas criam a realidade. O mundo que conhecemos, econômico, político, social, é construído sobre narrativas. Dinheiro, leis, status, religião, todos são acordos simbólicos sustentados por crença coletiva. Retire a crença e o sistema colapsa. O homem que tenta viver sem mentiras se torna uma ameaça ontológica. Sua simples presença é uma negação do mito que os outros ainda precisam acreditar para sobreviver. Os efeitos psicológicos se intensificam. Ele começa a questionar se não enlouqueceu, se o problema não está nele e não no mundo. Mas a verdade, essa força que agora o habita, não o deixa voltar atrás. Ela é como uma luz, que uma vez acesa, nunca mais se apaga. Mesmo que feche os olhos, ela continua queimando por dentro. Ele lembra das palavras de Dostoiévski: o homem que tem consciência demais sofre demais. E percebe que essa é a essência do sofrimento humano. Quanto mais consciência, menos anestesia. A verdade expande a visão, mas contrai a paz. É nesse ponto que ele começa a ver o mundo como uma espécie de hospital psíquico. Cada pessoa carregando sua dose particular de ilusão. Pequenas doses de mentira para tornar a vida tolerável. Uns se anestesiam com ambição, outros com espiritualidade superficial. Outros ainda com distrações, telas, consumo, prazer instantâneo. Todos viciados em fugir do real. A dopamina se torna um novo Deus. O conforto, a nova moralidade. A ignorância, um novo paraíso. E quem recusa esse culto é excomungado. Mas o homem segue. Não por orgulho, mas porque não há mais retorno possível. A verdade agora é sua condenação e sua vocação. Ele começa a perceber as consequências sociais de sua escolha. As pessoas o evitam, pois o seu olhar parece atravessar defesas. Ninguém quer ser visto completamente. Ser visto é ser desmascarado, e quase ninguém suporta isso. Ele tenta amar, mas o amor também se mostra cheio de falsidade. Promessas vazias, expectativas disfarçadas de afeto, dependências emocionais mascaradas de romantismo. Ao retirar as mentiras, o que resta? A essência do outro, talvez, mas também o vazio entre dois seres que nunca souberam realmente se encontrar. Ele tenta encontrar propósito. Mas até a busca por propósito parece suspeita. Será o propósito outra mentira reconfortante? Uma história contada para dar forma ao caos? Essa dúvida o corrói, pois se até o sentido é uma invenção, o que resta para sustentar a existência? A mente privada das mentiras que a estabilizavam entra em colapso. O homem sente a vertigem da liberdade total, o espaço infinito entre o dever ser e o ser. Sem mentira não há desculpa. Sem desculpa não há consolo. Sem consolo há apenas o real. E o real é nu, frio e sem promessas. Mas é ali,
nesse deserto da desilusão, que algo começa a se mover. Uma nova forma de visão. Um olhar que não busca mais conforto, apenas clareza. Ele entende que viver sem mentiras não é sobre pureza moral, mas sobre coragem ontológica. Coragem de ver mesmo quando ver dói. Coragem de existir sem os andaimes da ilusão. E é nessa coragem que a mente começa a se reorganizar. Um novo tipo de paz emerge. Não a paz da ignorância, mas a paz da lucidez. Ele começa a compreender que a verdade, quando suportada, purifica. Ela queima, mas também ilumina. Ela destrói, mas apenas o que era falso. Aos poucos ele aprende a viver dentro da contradição, entre a dor de ver e a beleza de compreender. Mas a transformação ainda é incompleta. O homem descobriu o peso das mentiras e o preço da verdade, mas ainda não sabe como viver no mundo agora que o véu caiu. É possível viver entre os homens sem participar de suas ilusões? É possível amar, criar, sonhar, sem mentir para si mesmo? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas ele está prestes a descobrir que há uma forma diferente de existir, não negando o mundo das mentiras, mas transcendendo-o. A rebelião não será destruição, mas criação. Não será rejeição do humano, mas seu renascimento. E para isso ele precisará de algo que vai além da verdade. Precisará de liberdade interior. Chega um momento em que o homem percebe que não basta ver a verdade, é preciso aprender a viver com ela. A lucidez sem direção se transforma em desespero. E o desespero, quando não encontra um sentido, se converte em cinismo. Mas o cinismo é apenas uma mentira disfarçada de sabedoria. A verdadeira rebelião não é desistir do mundo, é renascer dentro dele, sem se corromper. É nesse ponto que o homem decide. Se a mentira é inevitável no mundo, então a sua liberdade será escolher não ser escravo dela. Não lutar contra o sistema de ilusões, mas não se curvar a ele. Não negar as máscaras, mas lembrar-se sempre de que são máscaras. A primeira forma de libertação é o reconhecimento consciente. Jung chamaria isso de integração da sombra. Aceitar que o ser humano é contraditório por natureza, que a mentira habita até mesmo as intenções mais nobres. A liberdade começa quando você para de fingir que é puro. O homem descobre que a verdade não é um estado de pureza, mas um estado de consciência. Não é o oposto da mentira, mas a capacidade de percebê-la em ação. Aquele que reconhece suas próprias ilusões já está um passo além delas. Essa percepção o torna mais humano, não menos. Mais compassivo, porque entende o quanto é difícil existir. Mais forte, porque não precisa mais se esconder daquilo que é. A rebelião, portanto, não é contra o mundo. É contra a covardia interior que teme vê-lo como ele é. Ele começa a desenvolver um novo tipo de coragem. Não a coragem teatral de quem desafia os outros, mas a coragem silenciosa, de quem confronta o próprio reflexo. É a coragem de admitir, sim, eu minto, mas agora eu vejo. E esse ver muda tudo. A mentira, uma vez reconhecida, perde o poder. Ela se torna transparente, como um vidro que já não engana. E é por isso que o homem começa a recuperar o controle, não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Ele passa a observar seus próprios impulsos como quem observa o movimento das nuvens. Sente o desejo de mentir para evitar a dor, mas não o segue. Percebe o impulso de se adaptar, mas não o obedece. A cada vez que escolhe a consciência em vez da conveniência, algo dentro dele se expande. Uma nova espécie de liberdade. Aquela que não depende de circunstâncias, mas de presença. Nietzsche chamaria isso de transvaloração. O momento em que o homem deixa de ser escravo dos valores herdados e começa a criar os seus próprios. É o nascimento do espírito livre. Mas a liberdade, ele descobre, não é isolamento. É presença total. Aquele que não precisa mais mentir pode, enfim, amar de verdade. Não com o amor condicionado por necessidade ou medo, mas com o amor que nasce da transparência. O amor, quando purificado da mentira, deixa de ser posse e se torna comunhão. O homem aprende que a sinceridade radical não é crueldade, é compaixão.
Porque só quem aceita a verdade pode realmente compreender a dor do outro. A mentira separa, a verdade conecta. Mas conectar não significa agradar. Significa ver o outro como ele é e permitir que ele o veja também. É um tipo de nudez existencial que poucos suportam, mas que carrega em si a essência do humano, a capacidade de ser visto e ainda assim permanecer inteiro. A segunda forma de libertação vem da aceitação do paradoxo. Ele entende que viver sem mentiras não significa eliminar o erro, mas aceitá-lo como parte da jornada. A mentira não é um inimigo a ser destruído, mas um professor disfarçado. Ela revela onde ainda há medo, onde ainda há ego, onde ainda há apego à imagem. Schopenhauer via o sofrimento como inevitável. Frankl respondeu dizendo que o sofrimento, quando encontra sentido, se transforma em força. O homem une ambos os pensamentos. Aceita o sofrimento, mas o transforma em clareza. Cada vez que o mundo o tenta com suas ilusões, sucesso, status, pertencimento, ele observa, respira e sorri. Porque agora ele vê o truque. E o truque só funciona com quem ainda quer acreditar. Ele já não precisa destruir o teatro, basta não confundi-lo com a realidade. E é nesse distanciamento lúcido que nasce o humor filosófico. Ele começa a rir, não por desprezo, mas por compreensão. Rir do absurdo, da vaidade humana, da própria necessidade de mentir. Rir do paradoxo de um mundo que finge buscar a verdade enquanto foge dela. Esse riso é o início da sabedoria. É a leveza que vem quando a consciência deixa de lutar contra o inevitável. A rebelião, afinal, não é uma guerra santa pela pureza. É a dança lúcida entre verdade e ilusão. É saber que o jogo é ilusório, mas ainda assim jogar. Só que agora, desperto. O homem começa a praticar uma forma de silêncio. Não o silêncio de quem se retira, mas o de quem já não precisa provar nada. Ele fala menos, observa mais. Deixa que as pessoas mintam porque entende que cada mentira tem uma função de sobrevivência. Ele não tenta mais corrigir o mundo. Compreende que o despertar não é contagioso, é solitário. Mas essa solidão agora tem outro sabor. Não é exílio, é espaço. Não é ausência, é presença. É o espaço onde nasce o pensamento próprio, a autenticidade viva. E então, um dia, algo muda dentro dele. Ele percebe que já não sente raiva das mentiras, nem da sociedade, nem das ilusões, nem de si mesmo. Sente apenas compaixão. Pela condição humana, por esse frágil teatro de seres tentando dar sentido ao nada. E essa compaixão é a terceira forma de libertação, a mais profunda. Porque quando você compreende porque todos mentem, inclusive você, a raiva se dissolve e o que resta é compreensão. E compreender é perdoar. A verdade sem amor é destrutiva, mas a verdade unida ao amor é redenção. Agora, ele entende. A libertação não é viver sem mentiras. É não ser dominado por elas. É poder olhar o mundo e dizer, eu sei que tudo isso é uma construção e ainda assim escolho viver plenamente. Essa é a rebelião suprema, viver com os olhos abertos. Não como santo, mas como ser desperto. Não como inimigo do mundo, mas como testemunha do real. A mentira pode continuar existindo lá fora, mas dentro dele há um espaço intocado, onde nenhuma falsidade pode entrar. E é nesse espaço que ele começa a pressentir algo que ainda não compreende totalmente. Algo que vai além da verdade e da mentira, do bem e do mal, do ser e do parecer. A verdade final, aquela que não se diz, apenas se vive. E é para ela que ele agora caminha. Há um ponto na jornada em que a busca pela verdade deixa de ser uma busca, porque o buscador percebe que tudo o que procurava já estava ali. Não escondido nas profundezas do mundo,
mas camuflado na simplicidade da própria existência. Depois de despir-se de todas as mentiras, o homem chega ao núcleo do ser. Mas o núcleo não é o que ele esperava. Não há ali uma essência heróica, nem uma iluminação transcendente. Há apenas silêncio. Um silêncio tão vasto que parece conter todas as respostas e, ao mesmo tempo, dissolvê-las. Ele compreende então algo que nenhuma filosofia preparou-o para aceitar. A verdade final não é uma ideia, é um estado. Durante toda a vida ele havia confundido a verdade com informação. Acreditava que, ao eliminar as mentiras, encontraria uma forma pura de conhecimento. Mas agora ele percebe que a verdade não é sobre o mundo. Ela é o próprio ato de estar plenamente consciente dentro dele. Não se trata mais de distinguir o falso do verdadeiro, o certo do errado. Essas categorias pertencem à mente. E a mente, ele vê, é o último véu, o último disfarce da mentira. A mente quer definir, separar, compreender, mas a verdade não precisa ser compreendida. Ela simplesmente é. E nesse instante, o homem entende o paradoxo supremo. A busca por viver sem mentiras o levou a perceber que toda tentativa de capturar a verdade em palavras é, por si só, uma forma de mentira. A verdade não pode ser dita, apenas vivida. Ele sente uma espécie de rendição, não a rendição do fracasso, mas a do despertar. A verdade não exige que ele lute contra o mundo, nem que o mude. Ela o convida apenas a estar, a ver o mundo como ele é, imperfeito, contraditório, pulsante, e ainda assim, amá-lo. Nietzsche chamaria isso de amor fati, amar o destino. Não apenas aceitá-lo, mas abraçá-lo com todas as suas sombras. É quando o homem finalmente entende que a verdade sem amor é apenas uma forma sofisticada de desespero. A lucidez sem compaixão é apenas outra prisão. Ele passa a viver diferente. Não busca mais coerência absoluta nem pureza moral. Age com leveza, fala com calma, observa com curiosidade. Porque agora ele vê. O mundo é uma tapeçaria viva de ilusões necessárias. Cada pessoa precisa de uma mentira diferente para sobreviver. E isso não é fraqueza. É humanidade. Ele caminha pelas ruas e o caos que antes o irritava agora o fascina. Vê um homem apressado mentindo ao telefone e sente ternura. Vê uma mulher fingindo estar feliz e sente empatia. Vê a si mesmo sorrindo e percebe. Ainda mente, às vezes, mas agora o faz conscientemente. A diferença é que a mentira não o possui mais. Ela usa como quem usa uma metáfora, um gesto poético, porque compreendeu que a linguagem humana é, por natureza, simbólica. Uma série de pequenas mentiras que apontam para verdades que não cabem em palavras. A mentira, portanto, não precisa ser destruída. Ela precisa ser transcendida. E transcender não é negar, é ver de fora. Ele lembra de todas as dores que o trouxeram até aqui. A solidão, a incompreensão, o exílio interior. Agora tudo parece fazer sentido. Cada perda foi um desnudamento. Cada decepção, uma lição de realismo espiritual. O sofrimento ensinou o que nenhum livro poderia, que a verdade não é um destino, mas um processo contínuo de morte e renascimento. Morrer para o falso, renascer para o real. E repetir isso 1000 vezes até que o ego se dissolva na vastidão da consciência. Em certo ponto, ele para de perguntar qual é a verdade e começa a viver como a própria verdade. Não mais como um personagem tentando representar um ideal, mas como um espaço aberto onde a vida simplesmente acontece. Ele entende o que Buda quis dizer com nirvana. Não é uma fuga do mundo, mas a cessação da ilusão de separação. Tudo o que é suficiente. Tudo o que é uno. Essa realização não traz euforia, nem glória. Traz paz. Uma paz tão profunda que o tempo parece parar. É como se o universo respirasse dentro dele. Como se cada som, cada cor, cada gesto, até os mais banais, fossem expressões da mesma presença silenciosa. E ele percebe que essa presença sempre esteve ali. Sempre. Ele só estava distraído pelas histórias, pelas máscaras,
pelas mentiras. Agora, ele vive em estado de atenção serena. Não busca mais a verdade. Ele se tornou o espaço onde a verdade se revela. Quando fala, suas palavras não tentam convencer. Quando age, suas ações não tentam provar. Ele simplesmente é. E esse ser, sem esforço, é a resposta a todas as perguntas. Porque o homem que tentou viver sem mentiras descobriu por fim que a verdade não é ausência de engano, é presença total. A mentira é esquecimento de si. A verdade é lembrança. Lembrança de que você nunca precisou fingir ser algo para existir. Ele se senta em silêncio e observa o mundo seguir seu curso. As pessoas correndo, os ruídos, os anúncios, as promessas, as máscaras. Mas agora ele vê beleza nisso tudo, porque cada mentira, cada disfarce, cada busca desesperada por sentido é, na verdade, o mesmo grito humano por transcendência. E ele sorri. Não um sorriso de quem venceu, mas de quem compreendeu. A verdade final não o tornou um deus, nem um mártir. O tornou humano pela primeira vez. Porque viver sem mentiras não é viver acima da humanidade, é mergulhar nela com os olhos abertos e o coração intacto. E nesse mergulho, ele descobre algo que nenhuma teoria havia prometido: a paz que vem quando você para de fugir do que é. No fim, ele entende que a jornada nunca foi sobre eliminar as mentiras, mas sobre atravessá-las até o ponto em que se tornam transparentes. As mentiras continuam no mundo, mas perdem o poder, porque agora ele habita o espaço da clareza, um lugar onde nada precisa ser dito para ser verdadeiro. E é nesse silêncio que a voz mais antiga da existência sussurra dentro dele. Não há nada a esconder e nada a provar. A verdade é tudo o que resta quando você para de fingir ser alguém. Ele fecha os olhos, respira e o mundo, pela primeira vez, parece perfeitamente verdadeiro, mesmo com todas as suas mentiras.